Olá, meu nome é Pedro Augusto, sou da Unic Engenharia, e hoje eu vou apresentar um seminário sobre flotação, eu e meu grupo, né? O grupo é formado pela Bruna Borges, Caroline Biasi, Giovana Freitas, Giovana Gotelipe, Laura Emanuele, Mariane Dindini e eu, Pedro Augusto. Vou falar um pouquinho sobre o que é flotação. Flotação é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas e líquidas, e a flotação ela está ligada a um processo de separação dessas partículas, né? Essa ocorre uma dissociação, geralmente é feito por meio de uma espuma, e elas são usadas em vários processos, seja de limpeza de água, quanto extração de minério, e até para purificar alguns metais e tal. Existem vários tipos de flotação. A gente tem como, por exemplo, a flotação de ar dissolvido, a de aspersão, que é chamada de nose. Tem o de ar disperso, que segue o mesmo princípio do ar dissolvido, a diferença é por onde o ar vai entrar para formar essa espuma. A de centrífuga, que vai ser uma centrífuga mesmo, né? Vai rodar. E a de eletrofloculação, que vai usar o mesmo princípio da eletrólise, que vai fazer por diferenças de carga, né? Uma indução de energia para fazer essa eletrólise. Entre esses tipos de flotação, as mais comuns é essa de ar dissolvido e a nozzle, né, na água, mas cada uma tem sua especificidade. E é só isso, o pessoal vai apresentar agora os materiais e onde é aplicações desses tipos de flotação. Olá, meu nome é Giovana e agora eu vou prosseguir a apresentação apresentando os equipamentos durante o processo da flotação. Bom, as características fundamentais que esses equipamentos precisam ter para realizar a flotação é, primeiramente, manter as partículas minerais em suspensão, gerar e dispersar as bolhas de ar, manter e favorecer a mesma oportunidade de contato seletivo das partículas, evitar a formação de espaço morto, transportar o mineral de interesse, reduzir turbulência na interface polpa e espuma e também permitir a drenagem da espuma. Bom, o primeiro equipamento a ser desenvolvido foi a célula convencional. São equipamentos constituídos de dois componentes básicos, que é a célula e a máquina de flotação. E as células, elas são tanques projetados para receber a polpa alimentada de forma contínua por um lado e descarregá-la pelo outro. Bom, aí é uma estrutura de uma célula de flotação, como dá para ver, né? Tem a caixa de alimentação, que é onde recebe, né, a alimentação, e a caixa de descarga. As células convencionais, elas variam de acordo com o sistema de areação do equipamento. As células autoaeradas, a injeção de ar é um resultado do gradiente de pressão negativo da região do rotor da célula, e ela não necessita de compressor de ar. Ela trabalha com polpas até 55% com até 55% de sólidos e faz o uso de válvulas guilhotina ou borboleta para controlar a vazão de ar. Já as células de aeração forçada, o ar é injetado na região rotor difusor por meio de um compressor externo, e o percentual de sólidos em peso é até 65%. Bom, aí tem a forma de rotação da aeração forçada e autoaerada, né? Dá para ver que na região rotor, até atingir uma pressão negativa, esse movimento é feito de forma espontânea, e não tem necessidade de um compressor externo. Agora falando sobre células tanques, nesse caso, né, esse tipo de célula possui uma alta capacidade volumétrica, ela trabalha com polpa de até 65% de sólido em peso e, nesse caso, é necessário o uso de sopradores, que normalmente eles são adotados um por linha e um reserva. Uma observação, é importante ressaltar que é preciso adotar duas válvulas cônicas na saída de cada banco, tanto nas células convencionais como nas células de tanque. Bom, outro tipo de equipamento são as colunas de flotação, que seguem o mesmo princípio que as células de flotação mecânica. Mas, na flotação de coluna, a gente não tem um aparato que causa agitação. A gente tem bolhas de ar que são adicionadas na parte inferior da coluna por borbulhadores de diversos tipos, e
e uma alimentação que é adicionada na parte superior, no terço superior da coluna, e isso faz com que gere uma contracorrente em que as bolhas de ar entram em contato com a partícula sólida. E essa área que acontece esse contato é chamada de zona de coleta ou de recuperação, como se pode ver aqui. E aí, o material não flotado, né, ou seja, o concentrado, ele vai para a parte inferior da coluna, enquanto que o material flotado vai para a parte superior em forma de bolhas que se acumulam nessa área que é chamada de zona de limpeza e saem através do overflow. É uma flotação mais lenta, mas ela que permite uma cinética melhor e ela é boa para materiais finos, muito finos. Bom, outro tipo de equipamento para flotação muito utilizado também é a célula pneumática, que são células de flotação que a aeração da polpa é realizada em um local diferente de onde ocorre a separação do material flotado e do material não flotado. O que ocorre é que a alimentação da polpa é feita de forma pressurizada e aí ocorre uma entrada de ar nessa área aqui, e nessa área aqui ocorre a mistura, a colisão e a adesão entre as partículas e as bolhas, ou seja, fora da célula. E aí essas partículas entram na célula, onde há uma distribuição do sistema polpa e ar, e aí o rejeito vai para o overflow e o concentrado, né, no caso o material não flotado, vai para o underflow. E aí essa célula, ela é um equipamento que proporciona baixa turbulência, né, que reduz a probabilidade de descoleta, tem um baixo arraste de partículas ultrafinas para espuma, e devido à injeção da polpa sob pressão, ela promove uma sucção do ar que gera bolhas de pequeno diâmetro, aumentando o rendimento da coleta. E aí vale ressaltar também que esse material ele precisa de um menor tempo de residência, né, já que a mistura, a colisão e a adesão das partículas é feita aqui, fora do equipamento, e também um menor espaço, ou seja, um equipamento menor, o que é bom para uma indústria. Ele é bom para materiais grosseiros também, vale ressaltar. E aqui é a diferença entre uma célula de uma coluna, né, de flotação, e uma célula pneumática. Aqui a coluna, né, como eu já expliquei anteriormente, é que ocorre a contracorrente, e aí é feita o contato aqui, e a pneumática, onde o contato é feito logo no início, né, e aí não é feito dentro da célula. Olá, eu sou a Caroline e eu vou falar sobre a aplicação no tratamento de águas. É adicionado um coagulante químico na água, né? E isso é a floculação. E a gente vai dar foco na flotação em ar dissolvido. Adicione as bolhas de ar, né? E com isso a densidade diminui. Então tem um lodo na superfície. A gente remove esse lodo com um sistema de raspagem gradativamente. E esse lodo tem um teor de sódio de 2 a 5%. Isso é bom, pois não precisa de adensador. Isso é uma vantagem. E com isso já é enviado para desaguamento. Precisa de um vertedor na saída para garantir que sai somente o lodo e não a água junto. E por fim, temos a água clarificada, que fica embaixo. Porém, é aconselhado que fique 15 a 20 centímetros acima do fundo, pois pode acontecer ter lodo embaixo, e ele pode arrastar com essa água, ou se não, entupir os canos também esse lodo. Outras vantagens é que a taxa superficial é maior, então a gente pode ter tanques menores. Ele também é muito usado onde tem muitas algas e baixa turbidez, e tem um menor tempo de floculação. Com isso, a gente tem menos produtos químicos para coagular. Oi, eu sou a Bruna e eu vou apresentar mais uma aplicação da prática de flotação, sendo ela nas indústrias têxteis. Nos processos de beneficiamento têxtil, principalmente nas etapas de tingimento e acabamento, além deles utilizarem um alto volume de água, os efluentes que são gerados desse processo, eles são bem diversificados, contendo vários produtos químicos, sendo eles corantes, dispersantes, ácidos, bases, sais, detergentes, umectantes e oxidantes. E, obviamente, né, eles são prejudiciais àquele ambiente em que o efluente é descartado. E o problema de cor intensa também nos efluentes têxteis, ele ocorre pela presença de corantes que não se fixam na fibra do tecido durante o processo de tingimento, principalmente os corantes reativos. Além disso, os corantes em geral, eles também possuem uma pequena degradabilidade, tornando a sua eliminação difícil, tanto pelos processos físico-químicos quanto pelo biológico.
E por fim, outra característica também importante dos efluentes é que uma grande parte dos poluentes permanece em forma coloidal, ou seja, não dissolvida. E, porém, então, não é sedimentável, né? E como, então, alguma dessas substâncias não sedimentam no efluente, para uma maior eficiência no tratamento desse efluente, vem sendo empregada nos últimos anos a flotação por ar dissolvido, abreviada aí pela sigla FAD, né? FAD. E ela vem, então, substituindo os processos de sedimentação, uma vez que o processo de flotação por ar dissolvido, ele é indicado por conta da remoção de turbidez e pequenas partículas, sendo assim, então, mais eficiente do que a sedimentação. Olá, eu sou a Mariana e vou apresentar uma das aplicações da flotação, mais especificamente na indústria de mineração. Bom, a flotação é um método mais convencional na separação dos minerais de suas rochas que foram extraídas pela mineração. E um dos casos acontece da seguinte forma: a rocha que contém um minério de interesse deve ser triturada e pulverizada, e essa mistura combinada com óleo, água e detergente. As partículas de minério normalmente são hidrofóbicas, então elas se juntam ao óleo e flutuam na superfície através de bolhas de ar que são formadas e formam uma espuma na superfície. Então, a parte inferior do rotor desse flotador puxa para cima a polpa, o dispensor quebra o ar em bolhas minúsculas e a parte superior do rotor succiona o ar para dentro do tubo, misturando completamente o ar com a bolha e o detergente. Então, essa espuma flutuante na superfície junto com óleo e os minérios é muito fácil de remoção, tornando esse método muito eficiente. E as impurezas, que são hidrofílicas, flutuam no fundo. Elas não se misturam com a água, na verdade, elas flutuam para o fundo. Bom, eu sou a Laura, agora eu vou falar sobre uma outra aplicação que é na área de tratamento de efluentes. Mais precisamente, a aplicação que eu vou explicar é de efluentes da indústria de fármacos e de cosméticos. Bom, o processo que acontece nesse tratamento é a eletrocoagulação seguida de flotação, e ela serve para remover o material que está em suspensão nessa matriz de efluente, tanto de origem orgânica, tanto de origem inorgânica. Como que isso acontece? Na eletrocoagulação, eles vão gerar agentes coagulantes in situ através da dissociação eletroquímica de metais. E esses metais dependem da escolha da empresa mesmo. E aí, eles vão produzir os seus respectivos íons através da oxidação nesse processo anódico, e já no cátodo vão ser geradas bolhas pela produção do gás hidrogênio. Então, essas bolhas vão se aderir a esses flocos, né, esses colóides que foram formados, e eles vão flutuar até a superfície, e aí a gente consegue, através da eletrocoagulação, seguido de flotação, recolher esse material que é a impureza do nosso efluente. Além disso, a eletrocoagulação também pode ser realizada seguida de sedimentação, porque como foi formado esses colóides, a gente também consegue recolher ou pela flotação ou pela sedimentação desses contaminantes. Além disso, existem diversas vantagens desse processo. O equipamento é um equipamento compacto, ele é de simples operação, ele é de extrema rapidez, a gente consegue recolher esses contaminantes com uma certa rapidez, baixos custos operacionais para manutenção desse equipamento, e não necessita da adição de agentes químicos que poderiam gerar uma poluição secundária desse processo. Além disso, também tem a questão da contabilidade ambiental, versatilidade e eficiência energética. Além disso, a gente consegue, através de algumas análises químicas e físicas, ver que esse tratamento, através dessa eletrocoagulação seguida de flotação, realmente é eficaz, como, por exemplo, a redução significativa da absorvância e turbidez das amostras de efluentes antes e depois da eletrocoagulação. Aqui estão alguns das referências que a gente utilizou para a realização desse trabalho. E contrate você também os nossos serviços.